Quando o fogo começa, ele não queima apenas a vegetação, ele devora histórias. Em poucos minutos, transforma décadas de vida em cinzas. Lares, ecossistemas, memórias, rotinas. Tudo é consumido pela mesma chama que avança, sem distinguir território, espécie ou destino. Nas regiões atingidas, o silêncio que permanece após o último estalo de brasa é mais devastador do que o próprio incêndio. Comunidades inteiras perdem suas seguranças. Animais fogem de desespero. Rios são contaminados. O ar torna-se irrespirável. A terra, antes fértil, vira um chão marcado por cicatrizes que podem levar anos, às vezes décadas, para desaparecer. Incêndios florestais, gases inflamáveis, curto-circuito. Só em 2024, mais de 250 mil hectares foram consumidos pelas chamas, tragédias que poderiam ter sido evitadas com um simples conhecimento. A Química do Fogo. Olá, meu nome é João Guilherme. Eu estudo segurança e trabalho no IFBA. Eu estou aqui com o Sérgio Leandro. Ele trabalha como bombeiro civil. Sérgio, quais são os principais materiais de combustão? Vamos lá. Os materiais da combustão é um conjunto de fatores e de elementos. Para que aconteça a combustão, a gente precisa ter o combustível, que são os materiais que queimam. Tudo aquilo que queima é combustível para a combustão, é combustível para o fogo. Precisa ter também calor e comburente. Associado a esses três elementos, a reação em cadeia. Então, quais são os principais elementos para uma combustão? Não existe um elemento principal, existe um conjunto de elementos que fazem com que a combustão, ela de fato aconteça. E como que a reação em cadeia afeta na propagação do fogo? Muito bom. A reação em cadeia, como eu já falei anteriormente, ela é um fenômeno que acontece mediante a presença dos três elementos, do calor, do combustível e do comburente. Comburente e oxigênio, a gente está falando basicamente a mesma coisa, tá? Quando se fala comburente, se fala oxigênio, está falando do mesmo elemento ali presente no fogo. Então, a reação em cadeia, ela é a junção desses três elementos e ela acontece quando eles estão proporcional. Existe uma quantidade suficiente de combustível, existe oxigênio suficiente no ambiente e existe uma temperatura alta suficiente para que esse combustível ele entre em combustão e essa reação em cadeia ela aconteça. A reação em cadeia, ela estando no seu ciclo, essa combustão ela vai acontecendo gradativamente e vai continuar até não existir mais combustível para ser queimado. É importante dizer também que essa reação em cadeia ela se manifesta diferentemente de acordo com o combustível. Se você tem um líquido inflamável, por exemplo, então o ponto de fulgor, o ponto de inflamabilidade desse combustível, ele é bem menor do que, na verdade, você precisa de muito mais calor para você ter essa reação em cadeia numa madeira, por exemplo. Então, se você tem um móvel de madeira, ele vai ter essa reação em cadeia um pouquinho mais demorada, porque esse móvel de madeira vai precisar aquecer um pouquinho mais, vai precisar acontecer outros fenômenos para que essa reação em cadeia, de fato, ela se desenvolva e faça perdurar o fogo, a combustão, e ele se conduza ali naquele combustível conforme a exposição, conforme essa reação ela vai acontecendo. A química do fogo é uma reação mesotérmica, onde vai liberar luz e calor. A depender do combustível que esteja queimando, pode variar a cor ou até mesmo a temperatura. A gente trouxe um exemplo do desenho de uma vela pegando fogo, que, como explicado anteriormente, precisa de três elementos para que ela entre no processo de combustão. Nesse caso, nós temos em representação o componente seria o vento, o combustível seria a parafina
e a fonte de calor seria a própria chama gerada pela vela. Para acabar com o fogo da vela, é necessário fazer a retirada de um dos materiais, que nesse caso seria o vento, que seria o que estaria alimentando a combustão da vela.